1 Coríntios. Deixa eu achar a minha aqui, em nome de Jesus. 1 Coríntios 7:12. Vamos entender com Paulo. Eu falo que a igreja de Coríntios era uma igreja muito rica, muito próspera. Eles eram assim, se era para falar em línguas, eles falavam demais. Se era para profetizar, eles profetizavam demais. Mas se era para pecar, eles pecavam demais. Eles eram muito... Tudo era muito na igreja de Coríntios. E Paulo ele vai descrever aqui para o Coríntios sobre a seca do casamento. Porque era uma cidade grega, a qual os homens pecavam muito com suas mulheres casadas. E aí, por falta de entendimento, Paulo vai ensinar na palavra como o homem cristão se comporta com sua esposa cristã ou não cristã, porque ele também vai se referir a pessoas que não conheciam a palavra, que depois conhecem a Jesus e se casam. Mas só que, por que essa igreja estava sofrendo? Porque não havia o ensinamento da palavra. Quando a gente aprende o ensinamento da palavra de Deus e continuamos no erro, aí o que acontece? Vamos pagar um preço. E aqui em 1 Coríntios, a primeira coisa que Paulo vai dizer para os coríntios. Vamos ver aqui. Todas as coisas me são lícitas. Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vocês entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim para os coríntios: olha, todas as coisas me são lícitas. Paulo, com o entendimento do Espírito Santo, decidiu não casar. Paulo, ele serviu Jesus, não se casou. A Bíblia diz que ele não casou, não teve família. Por quê? Ele diz assim: Jesus proibiu ele casar? Não casar? Não. Jesus falou para ele assim: você não vai se prostituir? Não. Jesus falou para Paulo: você vai se adulterar? Não. Jesus falou para Paulo: você vai roubar? Não. Mas as escrituras, a palavra de Deus estava escrito o quê? Não se prostitui, não se adultera. Se você tem seu cônjuge, seja fiel a ele e ele a ela. Mas Paulo vai dizer assim: ninguém me impede de pecar. Era isso que ele estava dizendo para os coríntios. Vocês estão casados, vocês são recém-chegados na igreja. O meu dever, como Paulo, ele dizendo, pregar a mensagem para vocês e ensinar vocês o caminho que se deve andar. Se vocês vão praticar, vai ser vocês com a sua consciência. E aqui ele vai dizer mais: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros, mas o corpo não é para a prostituição. Olha o que Paulo está falando. Vocês estão numa cidade onde há prostituições culturais, os homens se prostituíam nas praças, os homens eram sexuais, as mulheres, mas ele disse: tudo isso aí, ó, a comida é para o ventre, você come e a descarta. Mas Deus não fez o corpo para a prostituição. Quando Deus fez o homem, ele fez com uma intenção. Quando ele fez Adão, ele falou: olha, estou observando Adão está triste. Vou fazer Adão cair no sono, vou tirar dele uma costela e vou injetar, vou fazer a mulher. Aí ele falou: unir o homem com a mulher. Casou, pronto, casou. Ele pode ficar com aquela esposa ali, casou, tem ela, é aquela ali, ele pode tocar. Mas aqui ele está dizendo assim: Deus não fez o homem para a prostituição. Por que nós vemos muitos homens, muitas mulheres se prostituindo? E muitas das vezes conhecem a palavra, mas estão o quê? Com o desejo da carne ardente. Porque a igreja não vai proibir ninguém. Aqui é um lugar que todo mundo entra. Eu não posso chegar para o irmão e falar: você não vai mais se prostituir, você não vai mais se adulterar. A consciência é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando não há o Espírito Santo, quem convence? Se a palavra não está convencendo, como Paulo está explicando aqui para eles.
O corpo não foi feito para a prostituição. O homem pode casar, ter sua família, mas sair do casamento não é lícito para a palavra de Deus. E aqui, olha o que Paulo vai continuar dizendo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e nos pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Cristo ressuscitou? Ressuscitou. Ele morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Paulo está dizendo para eles aqui, olha, Jesus ele ressuscitou por vocês. Ele já fez tudo que tinha de ser feito na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Cristo não pecou, mas ele veio e fez tudo lá para nós. Aí ele vai dizer o quê? Ora, no 14, ora, no 15. Mas sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele fez uma pergunta. O membro de Cristo peca? O membro de Cristo se prostitui? Se eu sou membro de Cristo e eu digo que estou na igreja servindo a Deus, mesmo que eu esteja só, eu vou me prostituir? Não, porque o meu temor, independente de eu estar na igreja ou não, eu sou cristã. Eu não sou crente só na igreja. Eu sou crente aonde eu for. Eu sou cristã onde eu estiver. Ali é eu e Deus. Eu posso ir para o fim do mundo. Eu vou ser a irmã Patrícia e mesmo que o meu pastor não me veja, mas Deus está vendo. Às vezes as pessoas estão na igreja. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro da igreja, que volta e meia estão pulando de galho em galho, em cama em cama. São solteiros, mas estão se prostituindo. E o pastor não sabe. Muitas das vezes o pastor tem disciplina, mas é disciplina do céu. Porque o que a palavra diz? Aquele que planta, colherá. Não se tira figo de espinho. Pode colher figos de uma rosa, de uma roseira? Não se colherá. O que se planta, se colhe. Muitas igrejas disciplina, coloca de banco, coloca o que é o certo colocar, mas e a disciplina de Deus? Porque não fica nada aos olhos do Senhor que não vai ser pedido conta. E o membro de Cristo que anda pecando, ele está ligado em Cristo? Não, ele não está ligado em Cristo. Ele se desliga. O Espírito Santo que habita em nós, se nós pecarmos, ele se afasta. E se continuar pecando, ele vai embora. Porque ele não fica no corpo sujo. E aqui, olha só o que Paulo vai continuar dizendo. Tornarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz. Paulo está perguntando aqui. Um membro de Cristo que está salvo, que é cristão, pode se ajuntar a uma prostituta? Ele está dizendo sobre a prostituição. Ele não está dizendo de casar com a prostituta, porque nós temos Raabe. Raabe era uma prostituta. Ela era uma prostituta. Mas ela se guardou para casar. E ela foi o quê? A avó do pai do rei Davi. E através dela, o que Deus fez? Revelou a promessa dele com Maria e José. Pode-se um homem casar com a prostituta? Pode. Mas pode um homem se deitar com a prostituta sem casar? Não. Agora deixa eu te explicar por que Paulo está dizendo isso. No mundo espiritual isso é muito sério. Quando é que um homem ou uma mulher se torna uma só carne para Deus? Se hoje, suponhamos, Janete casa. Janete é solteira. Janete casa. E ela vai para o casamento dela, para a lua de mel dela. Lá o marido dela passa meses, semanas, anos sem tocar nela. O casamento não foi consumado. Não foi. Ela vai ter que ter o ato sexual com o marido dela para que o casamento seja selado por Deus. Casou na igreja, é certo, deve se casar. Casou no civil diante dos homens, tem que se casar. Mas se Janete casa e o marido dela não toca nela como homem, ela pode anular o casamento, porque diante de Deus o casamento não foi consumado. Por quê? Quando Moisés escreveu Gênesis,
ele viu, quando ele escreveu, porque ele começa a falar, uniu, coabitou, mas ali ele está dizendo sexo. Eu vi Adão e Eva unindo-se um só corpo através do sexo. Por que eu falei que nós erramos muitas vezes quando nós dizemos que a mulher santa santifica o marido? Não, santificamos o marido incrédulo, não. Nós não podemos salvar o marido incrédulo, não, igreja. É a oração. A mulher, suponhamos, Paulo vai explicar isso aqui em Coríntios. Suponhamos, eu venho para a igreja, não conheço Jesus, venho para a igreja, aceito Jesus, mas o meu marido não aceita. Antes da lei, os filhos seriam imundos. Paulo vai explicar isso para os coríntios. Antes seriam imundos, mas quando aquela mulher reconhece Jesus, aceita Jesus, ela santifica o marido no ato do sexo. O sexo não é mais impuro para Deus. Está entendendo? Porque ela aceitou Jesus. A mulher santifica seu marido no ato sexual. Se você é casada com um homem que não é cristão, você santifica ele lá, porque os demônios não podem entrar no leito do sexo do homem e da esposa. Eles são expulsos. Mas Jesus vai falar o seguinte, ele vai explicar lá em Lucas. Se quando Jesus voltar, 2 estarão na cama, um ficará e o outro subirá. Por que a mulher santa não santifica seu marido por resto da vida? Ela está praticando aquilo que ela casou na sua cama ali no seu esposo, santificando o marido. Quando ela tem relação sexual, ela é cristã com seu marido, os demônios não podem atacar. Mas quando ela sai daquele lugar, no seu quarto, com seu esposo e vai viver sua vida com Deus, ela não santifica mais o marido. Ela ganha seu marido através da oração, do testemunho. Eu estou falando de homem e mulher. Ganha o seu esposo, a sua esposa, através da oração. E como Paulo descreve sem palavra alguma, o testemunho. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Pedro escreveu, que a mulher santa, que serve o Senhor, ela ganha o marido sem palavra alguma, pelo testemunho. Mas aqui você vai ver. Preste bem atenção aqui, olha o que ele vai continuar dizendo. Por que o homem cristão não pode se deitar com uma mulher antes do casamento, porque ele se torna uma só carne com aquela mulher? Vocês estão entendendo agora que isso é grave? Que o homem ou a mulher que se deita antes do casamento com outra pessoa, ela cria laços espiritual, ela se torna uma só carne. E quando não é de Deus, se torna uma só carne de quem? Vocês já pararam para pensar isso? No mundo espiritual, quando um homem... Por que muitas pessoas que cometem esse tipo de prostituição, de pecado, quando tem oração dentro da igreja, de manifestação de demônios, se manifestam? Porque são demônios que entram no corpo. E muitos não se manifestam, mas ficam escondidos ali. Isso é sério. O sexo traz aliança de sangue com a pessoa. Você se une a uma prostituta e unindo-se a uma prostituta, está se unindo aos demônios que ela carrega. Os demônios. O homem ou a mulher que pratica o sexo antes do casamento, ele está com o corpo possuído de coisas ruins. É o que Paulo está dizendo. Se uniu a uma prostituta, está se unindo ao que ela carrega. O que uma mulher que não tem Deus carrega? Um homem. Demônios. E o que um homem de Deus casa com uma prostituta? Não quero dizer prostituta no termo de ganhar dinheiro, porque muitos também praticam, pagam a mulher para ter ato sexual. Mas estou dizendo aquelas que não são prostitutas, mas que vivem aí. Hoje no dia está na cama com um, amanhã está na cama com o outro, não acerta com um e vai seguindo sua vida. Ela não se faz um corpo de Cristo. E Paulo está advertindo aos coríntios, porque eles tinham essa prática. Eles não entendiam a palavra. E Paulo, com a paciência, com o Espírito Santo, foi ensinar a igreja isso. Às vezes nós erramos porque não conhecemos a palavra. Por que eu falei que quando eu fiquei grávida da minha filha,
Eu não tive a liberdade que hoje tem a igreja, de ter televisão, de ter pessoas pregando para todos os cantos. Eu me converti numa época que a igreja era bem mais restrita. A igreja nossa, por exemplo, não tinha Itamaraju. Eu conheci Jesus através do missionário pela televisão, mas não tinha Itamaraju, fui congregar em outro ministério pela televisão. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu falei, a partir de hoje, sem conhecer nada, não sabia nem quem era Jesus. Eu nem sabia que existia um Jesus, nem sabia. Sabia que existia um monte de Deus, que era o que me apresentavam. Aí eu falei, nunca mais eu me deitarei com ninguém. Vou dar exemplo a essa criança no meu ventre. E daquele dia em diante eu me entreguei para Jesus. Entreguei a minha vida para Ele, porque eu sabia, de uma forma ou de outra, que eu tinha que dar um exemplo à minha filha. E resultado, casei com meu marido depois que eu conheci ele. E estou com ele até hoje. Mas se eu não tivesse com meu marido até hoje, eu não me deitaria com outro homem. Ou ficaria procurando. Depois eu poderia casar? Sim, não é pecado você casar. Mas teria esse tipo de atos depois do meu casamento. É melhor você se guardar do que quando Jesus chegar de surpresa, você ficar. E naquele grande dia ninguém vai te salvar de lá. Ninguém. O que te salva é a sua conduta espiritual. Por que Paulo diz para ele? Olha, eu estou pregando para vocês aqui. Paulo fala bem aqui no começo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí ele repete de novo. Todas as coisas são lícitas, mas muitas coisas não me convêm. Porque isso aqui não é mandamento para ninguém. Obedeça quem tem juízo. Está na palavra? Está. Mas obedecer é uma questão de fé, é uma questão de conduta, é uma questão que a pessoa decide. E aqui o que ele vai dizer? No 15 de novo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo, far-lo-eis membros de uma meretriz, de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz o corpo com ela? Porque serão, disse dois numa só carne? Olha o que Paulo está falando. Deitou-se com a prostituta, tu se torna membro dela. Deitou-se com um prostituto, tu se torna corpo dele. Isso é para homem e mulher. Paulo está pregando aqui para famílias. Não pense em nós, se nós deitarmos com uma pessoa que não é cristã, nós estamos adquirindo as heranças que ele tem. As espirituais se tornam uma só carne. E olha só, mas o que se ajunta com o Senhor é no mesmo espírito. O que ele está dizendo aqui? O homem que se casou, o irmão aqui com a irmã, casal lindo, a mulher do seu bem-marido, uma senhora linda, uma só carne. Tem nada que impede o seu irmão ter marido tocar na esposa dele, porque é dele. Ela é dele e ele é dela. Os dois são uma só carne. Agora, olha o que Deus diz aqui, no 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Olha aqui. A pessoa que rouba, que mata, que mente, que faz tipo de pecado, tudo é na carne. Mas o sexo, não. Ele é espiritual. Ele é espiritual. Quando uma pessoa pega sexualmente, ela está pecando no espírito, porque se torna uma só carne. Mas, se roubou, se matou, não. Mas o ato sexual é espiritual, porque se torna uma só carne. Por que eu disse que Moisés ficou, quando ele escreve, ele começa a falar coisas de uniu, eu vi que se tornou uma só carne, porque quando ele escreveu a Bíblia, que Deus deu a visão para ele de Gênesis, Deus mostrou para ele Adão e Eva no leito lá da sua cama, fazendo amor, e o corpo se uniu, ele se tornou uma carne, um espírito, união, corpo unido. Por que o homem não pode se negar a sua esposa? Vocês já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar isso? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Olha aqui, vamos terminar aqui. No 18.
Foge da prostituição, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados com um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, vosso corpo e a vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora pule aí para vocês entenderem aqui. 1 Coríntios 7, 13. 1 Coríntios 7, 13. Aí mesmo onde vocês estão. 1 Coríntios 7, 13. Vamos aqui. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Eu chego na igreja, tenho meu marido, não conheço a palavra, se eu quiser eu posso continuar. Se eu não quiser, eu sou amaziados. Se eu chego na igreja, conheço a palavra e eu falo, não quero mais esse homem. Eu posso largar, não sou casada, eu tinha um laço com ele de palavra, de pecado, mas se eu quiser eu largo. Mas se eu não quiser, também posso ficar. Aí Paulo vai explicar o quê? A mulher aceitou Jesus, o marido não quer casar com ela. Mas agora eu quero dizer para vocês o que eu estava explicando mais cedo. Preste atenção. No 13. E se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela e não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outras sortes, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por que são santos? Porque a mulher que aceitou Jesus, ela não conhecia a verdade. Ela estava no pecado, o corpo dela estava recebendo cargas negativas do mundo espiritual, mas depois que ela aceita Jesus, aqui Paulo vai dizer assim, o sexo. Ela pode se deitar com ele, porque ela vai santificar o seu marido. É isso. Não é a mulher santa que santifica seu marido, como a gente às vezes prega, às vezes até combina. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, eu comecei a falar com o meu marido, meu Deus, entendi tudo. Não é que foi, você está ficando aí, gritando aí. Eu falei, porque sempre entendi de uma forma e não é. A mulher santa santifica, a mulher que era descrente, casou, ela pode sim deitar com o seu esposo, porque ela vai lutar para que esse marido se converta, ela vai pagar o preço. Pois você aceitou Jesus, você está santificando o seu marido quando você se deita com ele. Mas está santificando o marido, porque Paulo está dizendo isso. Ele não está dizendo aqui de uma mulher que casou. Ele está dizendo de uma mulher que era descrente e conheceu o seu marido. Na época era descrente, mas ela foi para Jesus. Aceitou Jesus, mas agora ela vai consertar a vida. Eu também fui dessa forma, como você chegou. Eu cheguei amaziada com meu marido. Paguei um preço para que ele se convertesse, para não pagar, e não paguei. Porque eu sabia que aquele homem era meu. Então assim, eu santificava o meu marido no ato sexual. Agora vamos lá. Terminar aqui. No 15. Mas se os descrentes se apartar a parte, porque nesse caso o irmão e a irmã não terá sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Aqui, como eu disse, ninguém é obrigado a viver. Eu cheguei na igreja amaziada com meu marido, não quero mais, vou embora. Ele não tem laço de aliança, nem na igreja e nem no civil comigo, então eu posso me apartar. Mas o certo é buscar. Agora vamos lá para 1 Pedro 3:7. Por que a oração de muitos homens não são atendidas? Vamos aprender agora com a Bíblia? 1 Pedro. Lá no finalzinho, você volta ao Apocalipse, que você acha? 1 Pedro 3:7. Por que a oração de muitos homens não são atendidas? Aqui fala de homem, vou falar dos homens agora. A Bíblia é um manual. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, eu preciso. 1 Pedro, aqui é Pedro, 1 Pedro 3:7. Vamos ler com muita
Atenção, preste atenção. 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos, aqui está falando homem casado, os homens casados, preste atenção, maridos, cobitai. O que significa cobitai? Sexo. A Bíblia, ela, às vezes eles colocam essas palavras difíceis, mas aqui, Pedro, ele chegou para a igreja, ó, maridos, cobitai. Era a forma que eles falavam antigamente. Quando foi escrita essa palavra, gente? Há muitos milhões de anos atrás. Então era a forma de se expressar. Cobitar é sexo. Marido casado, mulher casada. Mas a gente propôs marido. Por quê? Vou explicar. Igualmente vós, maridos, fazeis sexo com entendimento. Fazeis sexo com entendimento. Por quê? Paulo, quando descreve a carta de Coríntios, os homens, eles pegavam as mulheres casadas deles e queriam fazer uma pornografia com elas. E é pecado, gente. O homem tem que tratar a esposa com amor, com carinho, com serenidade. Porque a mulher não é como o homem. A mulher precisa de toque, a mulher precisa de respeito, a mulher precisa ser tratada bem. Se o homem inferniza o dia todo a esposa, quando chega a noite, essa mulher não vai estar bem com esse homem. Pedro está explicando isso. Seja carinhoso, seja amoroso, seja sincero, dê o valor devido à sua esposa, trabalhou o dia todo, cuidou de filho, cuidou de neto, cuidou da casa toda. Aí o marido chega só com um serviço, que o homem assim só trabalha em uma coisa. Aí chega em casa, a mulher trabalha em mil e uma coisa, o homem chega, tu não fez nada hoje, mulher, e põe só em cima da mulher. Oração impedida. Tratou a esposa mal. Se no ato sexual tratou a esposa mal, Deus não atende a oração. Vai orar, vai ter que pedir perdão para a esposa. Mas, olha só. Igualmente, vós maridos, fazeis sexo com a sua esposa com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos às vossas orações. O homem que maltrata a sua esposa, o homem que faz sexo com sua esposa de qualquer forma, que agride a esposa no ato sexual, a oração desse homem cristão não é atendida. Pedro está avisando aos homens casados da igreja para ter cuidado. Porque se ele trata a esposa mal no ato sexual ou no decorrer do dia, quando chega aquela hora, a oração dele, eles são uma só carne. Mas a oração dele será impedida. Se ele tem um pedido a Deus, não será atendido. Porque a mulher é frágil. Por que a mulher é frágil? Aí muitos homens dizem, a mulher não é frágil, não. A mulher trabalha, a mulher é isso, a mulher... Não. No ato sexual, a mulher é frágil, sim. Paulo está dizendo isso. Não é dizendo que a mulher é fraca, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher tem um telefone e está com o filho no peito, a mulher está com a vassoura, está com a máquina ligada, a mulher está na cozinha, está na vizinha entregando um bolo. É assim que nós somos. Está fazendo crochê, está trabalhando no cabelo, está fazendo uma coisa, está fazendo outra. A mulher faz mil e uma coisa, mas no ato sexual ela é frágil. Se maltratou ela o dia, à noite, ela está triste. E nesse ponto, Pedro fala, sua oração está sendo impedida. Vigiar, igreja. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos com condutas erradas dentro de casa. Em tudo. Aqui Pedro está dizendo ato sexual. Mas nós temos que ser em tudo, vigilante. Por que eu disse que a mulher não salva o marido? Vamos lá para, eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui, Lucas 17:34, só para nós finalizarmos. A mulher não salvará o marido incrédulo. Eu estou explicando aqui porque muitas das vezes a gente pregava e não era dessa forma. Mas nós vamos ver agora por que Jesus falou isso aqui. Pedro ensinou à igreja que a mulher santa Lucas 17:34. Vamos agora para a salvação, o casamento. Então a mulher que aceitou Jesus, ela não deve estar preocupada que vai para o inferno, não. Deus sabe que quando você chegou aqui na igreja, você já tinha esse marido.
Você está lutando para que ele seja salvo. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Deus te chamou, ele sabia que você era dessa forma. Mas olha o que Lucas 17:34. Vou ler para vocês aqui. Lucas 17:34. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Aqui é para o marido e a esposa. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Aqui, Jesus está dizendo assim: olha, vai ter o homem e a esposa. Vou fazer uma suposição. Eu e meu marido. Eu não santifico meu marido nessa parte de salvação, não. Eu santifico no ato sexual. Quando eu me deito com ele, eu santifico ele porque eu sou uma mulher santa. Eu busco a Deus, estou na igreja, eu santifico ele. Mas quando eu saio, vou viver minha vida com Deus, e ele vai viver no pecado, ele não é santificado por mim. Eu estou orando para que ele seja salvo. Mas se Jesus volta e ele não aceita, ele vai prestar conta com Deus. E